Estamos iniciando mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Quer comprar uma casa ou um apartamento? Segundo o índice FIPZAP, o preço dos imóveis novos e usados subiu quase 5,7% nos 12 meses encerrados em março. Com aumento em 49 das 50 cidades pesquisadas, incluindo 16 capitais, a alta é um pouco maior do que a prévia da inflação acumulada no mesmo período de 5,36%. É hora de comprar a casa própria? Quais são os municípios com maiores altas? E os motivos por trás do aumento dos preços? O aluguel vai sofrer impacto? O 15 Minutos de hoje esclarece essas e outras dúvidas com o professor de Economia da Fundação Getúlio Vargas, Alberto Aizental. Bem-vindo ao nosso podcast, professor. Obrigado, Celso. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV, Felipe Brandão. Ô Felipe, o índice FIPZAP+, mostra que o metro quadrado residencial mais caro do Brasil não está em São Paulo ou no Rio de Janeiro. Afinal, onde está mais caro morar? Oi, Celso, muito obrigado pelo convite. Professor Alberto, muito obrigado também pela participação. Bom, Celso, pode parecer surpreendente, mas o metro quadrado residencial mais caro do Brasil não está na capital paulista, no Rio de Janeiro ou em Brasília, não. Sequer está em uma capital. Em vez desses lugares, quem deseja ter um imóvel residencial no litoral norte de Santa Catarina precisará desembolsar um bom valor, já que essa região concentra as duas cidades com o teto mais valorizado do país. De acordo com o levantamento, no mês de março, em Balneário Camboriú, o preço médio do metro quadrado dos imóveis estava em quase R$12 mil. A segunda cidade, Itapema, também catarinense, passou por uma recente explosão de demanda por moradia e os preços alavancaram. Em março, o metro quadrado estava em torno de R$11 mil. Professor Alberto, eu te pergunto, por que o mercado imobiliário no Brasil teve uma alta nos preços? Bom, a gente primeiro tem que entender que o Brasil é um país continental, as dimensões elas são enormes e você tem várias economias, você tem estados e municípios que estão crescendo economicamente e o inverso é verdadeiro. Então, a gente tem que tomar certa precaução quando a gente fala do mercado imobiliário no Brasil como um todo. As economias são heterogêneas e o mercado imobiliário ele dança conforme as economias regionais. Então, esse acho que é meu principal ponto. Agora, o que acontece de forma geral e na média é que sim, houve um aumento de custos de construção e isso atinge o país como um todo. Só para dar uma ideia, o ano passado o INCC fechou em 9,4%. E agora ele está acima de 8% nos últimos 12 meses. Então, sim, tem uma pressão inflacionária por custo de construção. Agora, professor Alberto, o índice acompanha o mercado imobiliário em 50 cidades. E entre todas as pesquisadas, a Canoas, no Rio Grande do Sul, foi a única a registrar queda. O preço médio caiu 1,19% em 12 meses. Como é que o valor do metro quadrado de um imóvel é calculado? O que influencia no preço? A influência principal é o valor do terreno e o custo de construção, porque o terreno ele representa perto de 20% do valor final e a construção 50%. Então, só com esses dois itens você tem 70% do valor do bem novo. Os outros são valores que são porcentagens sobre esses dois. Em geral, você fala em marketing, em corretagem e em impostos. Então, basicamente, a variação é terreno e construção. E terreno é típico da região. Terreno está relacionado a você ter uma demanda maior do que oferta, ele vai subir. Se é um imóvel sazonal, dentro de demanda e dentro de sazonalidade, se você está numa época que a procura aumentou muito, porque ele é um imóvel de veraneio, etc., ele vai sim ter um aumento e uma pressão inflacionária. Então, de certa forma, não surpreende que esses imóveis
costeiros de litoral tenham subido, principalmente na virada do ano, que é uma época sazonal e de férias de verão. Agora, tem características de terreno que é você saber se aquela região, aquela cidade, ela tem disponibilidade de mais terrenos. Terreno não se fabrica, terreno é limitado. Então, basicamente, são esses os dois fatores que definem o preço e a variação de preço, que é a inflação. Agora, professor, a localização é um dos principais pontos que determina o valor de uma propriedade, né? Geralmente as pessoas preferem morar perto de onde trabalham e estudam, como forma de melhorar a qualidade de vida. Bairros que são próximos ao centro da cidade ou que ficam perto de centros comerciais, hospitais, eles são mais procurados e valorizados, não é isso? Isso depende da dinâmica de cada cidade, de cada município. Na verdade, não necessariamente quando está no centro é melhor. Você tem cidades muito grandes que são densas e tem uma grande densidade de população, e você percebe que, principalmente no caso brasileiro, que os centros, de certa forma, acabam se deteriorando e você tem uma expansão de forma radial, então vai se distanciando. E essas regiões, às vezes, até um pouco mais distantes, acabam ficando valorizadas. Então, tem que estudar cada caso específico. Cada cidade tem o seu vetor de crescimento, para onde ela cresce ao longo do tempo, e tem o seu vetor de valorização. E, aliás, isso é interessante, porque quando você for adquirir o seu imóvel, se possível, tenta levar isso em consideração para saber nos próximos 5, 10, 15 anos qual que é o vetor de crescimento e valorização da cidade para você fazer o seu investimento. Professor Alberto, como eu citei no início da nossa conversa, São Paulo e Rio de Janeiro não foram as capitais com maior alta, com um metro quadrado mais caro. Essa posição foi ocupada por Vitória, no Espírito Santo, seguida de Goiânia, em Goiás, e Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Qual a possível explicação para esse aumento nesses locais? A expansão nas cidades? Na verdade, a gente tem que observar duas coisas importantes. Uma coisa é inflação e variação de preço, e a outra coisa é o preço em si. Então, é interessante que realmente São Paulo, Porto Alegre e Rio de Janeiro tiveram uma variação, ou seja, uma inflação abaixo da média. Então, essas cidades são grandes, têm mercados grandes e consolidados, são representativas, e elas tiveram um aumento menor que a média. Mas você não compra inflação, você compra metro quadrado, e metro quadrado tem seu preço. Apesar de São Paulo ter variado abaixo, ter variado perto de 5%, o seu metro quadrado médio é acima de R$10.000. Apesar de Rio de Janeiro ter variado perto de 2%, seu preço é um pouco abaixo de R$10.000, R$9.800. Então, a gente tem que perceber o seguinte: variou menos, variou abaixo da média, mas continua alto o preço para comprar. E o que você compra é quanto você paga em reais por metro quadrado. Vitória, que apareceu com 23% de aumento, ou seja, um aumento importante, né, bastante considerável, tem sim também um metro quadrado caro, ou seja, apesar de ter um metro quadrado, ainda subiu muito. Agora, por que isso acontece? A gente falou que as regiões são heterogêneas. Então, depende muito de como está a economia daquela cidade, se ela está crescendo, ela está forte, o valor do imóvel vai subir. Agora, outra pergunta: tem terreno disponível? Tem estoque disponível? Como é que foram os lançamentos no último ano, nos últimos 2 anos? Está aumentando a oferta naquela região? Então, a dinâmica de mercado é super importante naquela região para explicar tanto a variação de preço como o preço final que está sendo praticado. O setor imobiliário, comparado ao início da pandemia, está em ascensão, e essa recuperação demonstra aí um pouco de ânimo para a economia, né? Um exercício de futurologia: o que esperar do mercado imobiliário para o período pós-pandemia? Há riscos aí de uma nova desaceleração ou a tendência é seguir em alta? Olha, eu vou te dar um exemplo que eu acompanho de perto, que é a região metropolitana de São Paulo. Então, a região metropolitana de São Paulo, ela fechou o ano de 2022 com 75 mil imóveis vagos, prontos para venda. Isso quer dizer o seguinte: dada a velocidade de venda, dada aquilo que se vende, ela está com estoque para quase 14 meses. Na pior época, lá em 2015 e 2016, o estoque era de 18 meses. E numa época normal, o estoque é da ordem
de 6 a 7 meses. Ou seja, como exemplo e como amostra, a região de São Paulo tem bastante estoque. E isso tem que ser analisado a cada cidade. O que deve acontecer em 2023 é o seguinte: a economia não vai crescer, o PIB não deve passar de 1%, a taxa de juros continua alta, a Selic está em 13,75 e não deve fechar o ano abaixo de 12%. Então a economia não está forte, você não tem uma pressão de salários forte, quer dizer, os salários não estão aumentando e a renda não aumenta, e você ainda tem uma taxa de juros alta. Então, é de se esperar que a gente vai ter um arrefecimento no número de lançamentos e de vendas em 2023 e provavelmente em 2024 também. E como reflexo, professor, os imóveis usados registram uma maior procura? Você tem o mercado de novos que está ligado, de certa forma, ao mercado de usados. Eles acabam sempre andando juntos. O mercado de novos, ele atende basicamente a dois públicos. Primeiro, imóvel, quem está trocando. Quem está trocando necessariamente está vendendo o seu imóvel usado. Então, eles acabam caminhando juntos e para haver troca, tem que ter renda e juros mais baixos. São duas coisas que a gente não vai ver muito em 2023. E como você tinha perguntado, na medida que fica um pouco menos acessível a compra do imóvel, o mercado de locação, que é o mercado natural substituto da compra do imóvel, ele sobe. E a gente percebe, sim, que os índices de inflação de locação têm subido acima da inflação. Por outro lado, professor Alberto, ainda com preços altos, muitos brasileiros pretendem adquirir unidades novas ou recém-lançadas. É o momento de comprar um imóvel? O que deve ser analisado? Essa é uma ótima pergunta, porque nenhuma compra se compara à compra do imóvel, quer seja em prazo, porque você, para comprar, precisa de 20, 25, 30 anos, e nem comprometimento de renda, porque você compromete 20, 25% da renda familiar. Nada se compara, nada você compromete tanta renda por tanto tempo. Tendo isso em vista, se você hoje reúne as condições de longo prazo para comprar o imóvel, quer seja o seu negócio está bem estabelecido ou você profissionalmente está bem estabelecido, você sim pode comprar o imóvel, porque mesmo que a taxa de juros hoje seja mais alta, daqui a 2, 3 anos, caso ela venha a cair, é provável que caia, você faz a portabilidade do seu financiamento. Então você já pega, já compra, já adquire. 2, 3 anos, eventualmente, você vai pagar um pouco mais caro, mas depois você faz a portabilidade. A outra opção, se você não reúne as condições, aí é melhor não comprar mesmo e não arriscar a sua renda. Agora, o preço médio de um apartamento comum, levando em consideração o metro quadrado, varia aí entre 300 e 500 mil reais, né? Eu pergunto, existe um valor ideal para a entrada nesses empreendimentos ou existe uma variação de perfil? Em geral, quando você faz um financiamento imobiliário, o banco tem razões para nunca financiar 100%. Tem razões para isso. Então, em geral, a conta que se faz no mercado é que o cliente ele coloque de sinal ou ele invista 20% na compra do bem e ele financie 80%. Então, pelo menos ele deve colocar ou investir 20%. Quer seja um sinal de um imóvel usado, quer seja comprar na planta e até chaves ele já tem investido 20%, ou seja, na hora de fazer o financiamento ele só vai pegar 80% do valor do bem. Essa que é a norma, esse que é o número. Professor, a valorização dos imóveis é um tema cercado de teorias. E muito se discute se os imóveis estão entre as melhores formas de investimento. Afinal, professor, é vantajoso investir no mercado imobiliário? Você tem duas formas de pensar em investimento. Se você compra para locação, você vai ter um retorno de um imóvel novo entre 0,5% e 0,6% ao mês, ou seja, ele não vai passar muito de 6% ao ano, e se for um imóvel usado, 0,3% ao mês, então não vai passar muito de 3,6%, 4% ao ano. Nessa situação, é melhor você investir na caderneta de poupança que dá acima de 7%, você tem liquidez e você não tem o risco de ficar com o imóvel vago que vai te custar IPTU, se for um apartamento vai te custar IPTU e condomínio. É mais arriscado
ter um imóvel para alugar. Agora, investimento para comprar, a gente pensa assim, não, você vai, compra que quem sabe, eventualmente, lá na frente você vai vender mais caro. A gente está vendo que a inflação dos imóveis está alta e o metro quadrado está alto. Então, será que vai aumentar tão mais o preço assim no futuro? É arriscado. E você tem que conhecer muito bem o mercado imobiliário e muito bem a região que você está comprando, que é aquilo que a gente falou do vetor de crescimento e vetor de valorização. Então, tem um pouquinho aí de futurologia. Tem seu risco associado a isso. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações do professor de Economia da Fundação Getúlio Vargas, Alberto Aizental. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast, professor. Muito obrigado, Celso, e a todos. É um prazer estar aqui com vocês. E agradeço a presença do repórter da Record TV, Felipe Brandão. Celso, muito obrigado pelo convite e professor também, obrigado pela participação. Obrigado, Felipe. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo, Lucas Brito e Kátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.